Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou uma ouvinte assídua, especialmente do seu canal, das histórias que eu amo, as histórias da meia-noite. Sou muito conhecida pela minha família inteirinha como Tia Alzira. Tomei uma decisão na minha vida. Eu resolvi não me casar e, portanto, eu também resolvi não ser mãe. Porque você sabe que eu também poderia não ter me casado, mas ter tido filhos. Não é mesmo? No entanto, eu tomei essas decisões. Obviamente que fui muito criticada por alguns, fui até aplaudida por outros, mas eu escolhi. É destino, Paulinho. Não digo a você que não acredito no amor, porque eu acredito. Tanto é que eu tentei por 3 vezes a felicidade no amor. No entanto, eu acabei quebrando a cara em todas as minhas tentativas. E quando eu cheguei aos meus 35 anos, quando eu tive a terceira e a grande decepção da minha vida, eu tomei essa decisão. Não quero mais. Amor não é para mim. Acho que nasci para ser assim, sozinha. Sozinha não, porque eu tenho muitos amigos, tenho uma família linda e espetacular, e acabei virando para minha família e para muitos a Tia Alzira. Eu amo histórias, eu adoro ler. E certa vez, eu estava mexendo na internet, quando eu me deparei com essa história, que na verdade é de um autor desconhecido. Então, meu amigo, eu queria dizer a você, e para quem estiver ouvindo, que essa história é linda, tem muita sobrenaturalidade, mas ela não me pertence. Diz que era uma vez, Paulinho, um garoto, ele nasceu com uma doença e essa doença não tinha cura. Ele tinha 17 anos e esse garoto podia morrer a qualquer momento. Ele sempre viveu na casa de seus pais, sob o cuidado constante da sua mamãe e de todos os seus, mas especialmente da mãe. Um dia, esse menino, ele resolveu sair sozinho. Ele saiu com autorização da mãe. Ele caminhou ali pelo bairro onde ele morava, nas ruas conhecidas, caminhou na sua quadra. Só que naquele dia ele estava mais empolgado. E ele falou, olha, vou dar uma esticadinha. A saúde está me permitindo, pelo menos eu estou com uma boa disposição. Eu vou até o centro da cidade. Isso distava da casa dele, coisa de aproximadamente mais uns 10, 11 quarteirões. Mas ele foi. Chegando lá no centro, ele começou a olhar as vitrines, começou a olhar para as pessoas que passavam. Foi quando ele passou por uma loja de discos. E ele notou a presença de uma moça, mais ou menos assim de idade correspondente à dele. Ele tinha 17, a moça devia ter um pouquinho mais do que ele, 18, 19, não mais do que 20 anos. A moça, ela parecia ser feita de ternura e de beleza. Ele ficou
encantado. Ele olhou assim de fora e falou: nossa, mas que moça linda, que moça bonita, parece um anjo feita de ternura e beleza. Sabe quando é amor à primeira vista? Foi exatamente o que aconteceu com o rapaz. Ele ficou encantado, ele ficou apaixonado por aquela moça. Abriu a porta e entrou na loja, sem olhar para mais nada que não para os olhos daquela moça. Ele não conseguia desviar o olhar, ele estava inebriado, ele estava transtornado, ele não conseguia, ele até tentava disfarçar, mas ele não conseguia tirar os olhos de cima dela. Foi se aproximando timidamente, chegou até o balcão onde a moça estava, e quando a moça o viu, quando a moça olhou que estava sendo observada por ele, ela também deu-lhe um sorriso, um lindo, nossa, que sorriso cheio de luz. Deu-lhe um sorriso e ela perguntou para ele: pois não, em que eu posso te ajudar? Você precisa do quê? Você está procurando exatamente o quê? Ele, que já estava inebriado, ficou mais embasbacado ainda. O sorriso da moça era o mais lindo que ele já tinha visto em toda a sua vida. E a emoção que ele sentia foi tão forte que ele mal conseguiu dizer que, na verdade, ele queria comprar um CD. Ele estava numa loja de discos. Ele queria comprar um CD. Pegou, sabe quando a pessoa está sem jeito, assim, não sabe o que vai fazer? Então ele olhou, ele pegou o primeiro CD que estava ao alcance da mão esquerda dele, ele pegou o primeiro que encontrou, nem olhou quem era. E ele falou: eu queria esse disco aqui. Ele nem viu, ele nem sabia que CD era aquele, mas como ele queria preencher aquele espaço com conversa com a moça, ele falou: eu queria esse disco aqui, ó, esse CD, eu queria esse. A moça apanhou o CD da mão dele e perguntou: você quer que embrulhe para presente? Perguntou a moça, sorridente ainda para ele, sorrindo para ele. Ele balançou a cabeça para dizer que sim, que ele queria que ela embrulhasse para presente. A moça então acrescentou mais uma pergunta: quer que eu coloque assim uma dedicatória para você, um cartãozinho para você escrever para alguém? Falou: não, é um presente, mas é para mim mesmo. É um presente. É um presente, mas é para mim mesmo. Mas, por favor, você pode embrulhar para presente. Ele não tinha o que falar, ele estava embasbacado com aquela cena. A moça saiu do balcão e voltou minutos depois, já com o CD muito bem embrulhado, muito bem embalado. O rapaz, ele pegou o pacote e aí ele tinha que sair da loja, fazer o quê? Ele não queria sair dali. Ele estava louco de vontade de permanecer ali, de ficar admirando aquela figura divina, aquela moça linda, encantadora, mas, afinal de contas, ela já tinha terminado o que fizera. Embrulhou o CD. Ele não tinha o que fazer, teve que ir embora. Apanhou o CD das mãos da moça, passou pelo caixa, pagou, não tirava os olhos da moça e ele foi embora. Só que, daquele dia em diante, todas as tardes, o menino dizia para a mãe: mãe, eu preciso dar minha voltinha. A mãe se oferecia: vou junto, filho. Não, mãe, eu preciso dar minha voltinha sozinho. A mãe, sabendo que ele estava muito afetado na sua doença, com pouquíssimas possibilidades, a mãe então permitia, depois de muitas recomendações, apesar dele ter 17 anos. Mas todas as tardes ele saía e adivinha onde ele ia? Ele ia na loja, na mesma loja de discos. E lá ele ia comprar um CD qualquer, sem ver a quem. Não importava
se era clássico, sertanejo, música pop, se era uma romântica italiana, uma francesa, não importava a origem, nem o cantor, nem a cantora, nem o grupo musical. Ele ia lá pegar um CD na loja. Não, ele queria ver a moça. Ele queria ver a moça. Todas as vezes que ele voltava lá, todas as vezes, a garota, a moça, deixava o balcão e vinha atendê-lo. E aí ele falava: "Você embrulha para presente." Eu já sei, mas não é com um cartão para você dedicar a ninguém, é um presente para você mesmo. Ela ria e o sorriso dela enchia o ambiente de luz. E daí a pouquinho ela voltava com um embrulho cada vez mais bem feito. Ela, inclusive, guardava esses papéis diferentes agora. Porque ela falava: não quero repetir papel de presente, de embrulho de presente para ele. Quero deixar alguns papéis exclusivos. Aí ela guardava num closet, assim que ele chegava. E ela apanhava o CD e falava: "Já sei, vou embrulhar." E aí ela fazia aquele embrulho bem feito e entregava para ele. Ele levava aquele CD consigo, se despedia dela com um olhar, que ele caprichava cada vez mais. E o CD, ele guardava dentro do armário na casa dele. Sequer ele abria. Sequer os CDs eram abertos. Do jeito que aquele CD vinha bem embrulhadinho por ela, naqueles papéis diferentes. Em alguns papéis, ela chegou a colocar até perfume. Olha, até perfume, até um pouquinho assim de perfume. Ele guardava o CD do jeito que vinha, embrulhado. Ele não abriu nenhum. Ele era muito apaixonado. Ele estava desesperadamente apaixonado por ela. Mas ele tinha medo da reação dela se, por exemplo, ele contasse, se ele dissesse. E assim, por mais que ela sempre o recebesse com um sorriso doce, a moça já ficava esperando. Então, quando dava mais ou menos 4 da tarde, 4:30, ela corria num pequeno banheiro que tinha na loja. Ela dava um jeito nos cabelos. Ela procurava ficar mais bonita, né? Sabe como é que é mulher? Então ela sabia que o rapaz estava quase na hora dele vir. Então ela corria no banheirinho, no toalete. Ela dava um jeito no cabelo, ela retocava o batom, ela fazia alguma coisa nos olhos. Ela procurava ficar mais bonita. E o recebia com aquele sorriso doce. Só que mesmo assim, ele não tinha coragem de convidá-la para sair. Ele não tinha coragem de convidá-la para conversar. Ele achava que nunca que aquela formosura, que aquela belezura toda pudesse se interessar por ele. Só que chegou num momento em que o armário dele já estava lotado de CDs, mas o coração dele estava mais carregado ainda de amor. E nesse dia, estando em casa, ele não suportou o flagrante da mãe. A mãe dele entrou assim no quarto, ele estava mexendo nos CDs, falou: "Nossa, filho, meu Deus, tudo isso é CD?" "Tudo, mãe." Nossa, a mãe respeitava demais a postura dele, não queria se alongar em conversa, mas nesse dia ele não resistiu e ele resolveu se abrir com a mãe. Mãe, esses discos que eu compro, na verdade, eu não compro pelo disco. Eu vou buscá-los numa loja que tem há mais ou menos uns 11 quarteirões aqui de casa, por causa dela. A moça mais linda que eu já vi na minha vida, mãe. Ela tem um sorriso, ela tem um olhar. Ela é um anjo, mãe. E eu estou indo lá todas as tardes. O CD eu nem olho para o CD. Eu compro o primeiro que eu vejo. Eu vou lá simplesmente porque eu quero olhar para a moça, ver a moça. Aí a mãe gosta de ouvir
porque aquilo é um novo ânimo na vida dele, tão doente, tão sofrido. A mãe até incentiva: filho, por que você não fala para ela dos seus sentimentos? E convida a moça para uma volta com você, para sair com você, levá-la numa lanchonete, numa pizzaria ou algo que o valha. Ai, mãe, não sei. A minha vontade é essa, mas me falta coragem. Não sei se eu devo fazê-lo, mãe. Lógico que deve. Lógico que deve. Você tem o meu apoio. Faça isso. Só que ele voltou no outro dia, nada da coragem aparecer, e assim foi por mais um período. Ele sem coragem. Mas naquele dia foi diferente. Naquele dia ele refletiu a respeito do que a mãe lhe havia dito. Ele precisava ter um pouco mais de coragem. Então, ele respirou quando saiu de casa. Estava um dia bonito, o ar fresco. Era primavera. Ele se encheu de ar e se encheu de coragem. E rumou 11 quarteirões. Chegou na loja de CD. Como todos os dias, ele comprou outro CD. Primeiro que apareceu na frente dele, ele comprou. E como todos os dias, ela, com aquele sorriso, correu para embrulhar o CD. Pegou lá um papel diferente que ela havia reservado. Até tinha uma gotícula imperceptível de perfume. Ela também queria agradar. Trouxe para ele o CD embrulhado. Quando ela não estava vendo, ele escondeu um papel com o nome dele e o telefone dele e deixou no balcão. E ele saiu correndo. Pagou o CD. Pagou o CD, mas dessa vez ele não levaria o CD. Ele deixou o nome dele, o telefone dentro do balcão que a moça vinha, e ele saiu correndo da loja. Então, quando a moça voltou, ela não encontrou mais o rapaz. Ele tinha saído correndo. Ela não entendeu, ficou com o CD embrulhado, que aliás já estava inclusive pago, e deixou pago no caixa. Ela foi para o lugarzinho dela, no balcão, e ela encontrou o cartão com o telefone dele. Ele deixou o cartão com o nome, né? Tava o nome dele e o telefone no balcão. Ela mais ou menos entendeu o que havia se passado. No dia seguinte, ela, de posse do cartão, ligou para ele. O telefone tocou bastante, até que houve um momento em que a mãe dele atendeu. Alô? A mãe estava com uma voz chorosa, e a moça então perguntou por ele, uma vez que agora ela tinha o nome dele. O Albert está? O Albert era a garota perguntando pelo Albert. A mãe, que já estava muito triste e com voz chorosa, a mãe desconsolada, ela nem perguntou quem era. Ela sabia. Ela começou a soluçar e falou: então você não sabe? Não. O quê? O Albert. Ele faleceu essa manhã. Ele morreu. Infelizmente. Morreu essa manhã. Mais tarde, a mãe entrou no quarto do filho para olhar suas roupas e ficou surpresa com o número de CDs todos embrulhados. Naquele dia que ela o surpreendeu no quarto, ele rapidamente havia fechado as portas do armário. Ela viu só 3, 4, no máximo meia dúzia, mas ela não sabia que eram tantos CDs. E todos embrulhados, nenhum aberto. Ficou curiosa e decidiu abrir um dos CDs, aleatoriamente. Falou: nossa, tudo embrulhado. Ele nunca abriu nenhum. Ela escolheu assim aleatoriamente: vou abrir esse. E ao fazê-lo,
ela viu cair um pequeno pedaço de papel onde estava escrito: "Você é muito simpático. Não quer me convidar para sair?" Eu adoraria. A mãe ficou muito emocionada. Ela começou a chorar mais do que já estava chorando. Abriu então um outro CD. E desse outro CD que ela abriu, caiu um outro pedaço de papel que dizia mais ou menos as mesmas coisas. E assim, tantos quanto os outros CDs ela fosse abrindo, trazia sempre uma mensagem de carinho, de esperança. Era a moça tentando conhecer melhor aquele rapaz. Era a moça tentando descobrir alguma coisa a mais naquele rapaz. Assim é a vida. Assim é a vida. Não espere demais para dizer a alguém especial aquilo que você sente. Diga-o sempre que puder. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Porque o amanhã pode, lamentavelmente, ser muito tarde. Alguém haverá de questionar: mas então essa história é uma lição de vida? E eu não vi nenhuma sobrenaturalidade nela. Eu vou explicar. É agora que vem o sobrenatural de tudo isso. Eu encontrei essa história na internet e amo as histórias, e essa história me tocou profundamente. Eu não disse a vocês que eu tentei ser feliz por 3 vezes na minha vida e que aos 35 anos eu tive o terceiro relacionamento que foi uma grande decepção, e agora eu explico e vocês vão me entender. A terceira grande decepção da minha vida e que fez com que eu decidisse que eu me tornasse uma pessoa solteira, assim, sem formar uma família, sem ter filhos, foi exatamente ter descoberto que o homem com quem eu me casaria em 60 dias, ele tinha uma outra pessoa. E com essa outra pessoa, essa outra mulher, inclusive ele tinha uma filha com ela. Foi uma decepção tão grande. Foi tão triste porque eu cheguei a ir na casa dessa outra pessoa que era tão enganada quanto eu. Essa outra moça também não tinha culpa de absolutamente nada. Ele enganava a mim e a ela. Só que com ela, ele tinha uma filha com ela. E comigo ele se casaria em 60 dias. Ele mantinha as duas. Fiquei terrivelmente decepcionado e ali então eu decidi não confiar mais nos homens. Eu não queria mais confiar nos homens. Acontece que quando eu li essa história, eu tinha recebido por parte dele, ele que tinha sido a terceira grande decepção da minha vida, eu tinha recebido por parte dele a solicitação de uma visita. Ele estava vivendo os últimos momentos da vida dele, uma vez que tinha sido acometido por um câncer feroz na parte estomacal, envolvendo duodeno, estômago e esôfago, os 3 órgãos terrivelmente atingidos. Ele estava no fim. E eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia fazer essa visita. Mas no dia que eu li essa história, no dia que eu encontrei essa história, eu senti que havia alguém conversando comigo através dessa história, que eu até procurei saber quem era o autor dessa história, que eu tinha encontrado na internet, não encontrei. Era de autoria desconhecida. Fiquei pensando naquilo e lembrando do pedido dele para eu ir vê-lo, e eu não conseguia perdoar. Eu não conseguia. E nesse dia, quando eu me preparava, porque eu fiz essa descoberta mexendo no celular, naqueles últimos momentos em que você se prepara para ir dormir. É dessa forma que eu ouço com você as histórias da meia-noite, porque eu sempre vou dormir depois de 1h da manhã. Isso se tornou um hábito para mim.
Então hoje para mim é assim, eu ouço a história da meia-noite e em seguida eu durmo. E o dia que eu li essa história no celular, eu dormi na sequência. E quando eu dormi, eu sonhei com a falecida mãe dele. A mãe dele tinha falecido de uma morte que a gente chama de natural, né? Porque ela tinha 90 anos quando faleceu. A nossa querida Dona Palmira. A Dona Palmira me apareceu no sonho, mas não era um sonho, porque eu estava consciente de onde eu estava, no meu quarto, deitada. Assim como eu estava, a Dona Palmira me apareceu. Ela vem junto a mim na cama, sem nenhuma dificuldade, porque ela tinha grande dificuldade para andar. Ela só andava com andador, mas no sonho não. Era ela, do alto dos seus 90 anos, mas caminhando com uma certa agilidade e facilidade. Então ela vem até mim, onde eu estava assim na cama, e ela falou: olha, visita o meu filho. Ele precisa do teu perdão. Ele virá, muito brevemente, virá ao meu encontro. E ele só vai ter condição de se encontrar comigo se de verdade ele for perdoado por você. A história que você leu hoje, fui eu quem te mandou. Fui eu. Aí eu acordei assim do sonho, né? E eu falei: poxa, como é que eu achei essa história na internet, no celular? E vocês vão ficar impressionados. Eu não havia me atentado a isso. Aquela história eu havia recebido num WhatsApp desativado da minha sogra, da mãe desse cidadão, que foi a minha terceira grande decepção no amor. Eu não sei como não era uma história enviada, evidentemente, pós a morte dela. Mas era uma história que ela tinha mandado que eu jamais me interessei. Eu nunca tinha entrado naquele WhatsApp para ver essa história. E de repente estava lá. A história que eu tinha lido na internet, tinha lido lá. Eu não entendia como. No sonho é que me foi revelado tudo. Quando eu encontrei a história no desativado, porque é assim, a pessoa deixa de existir, mas se você também não apagar o contato dela pelo WhatsApp, você continua tendo aquilo. Então eu tinha lá o WhatsApp, então eu pude recorrer, encontrei a história lá, ela me mandou. Foi ela quem me mandou. E aí eu não tive mais nenhuma dúvida de que eu deveria fazer uma visita a ele. Foi impressionante, porque eu fiz a visita para ele numa terça-feira, por volta de 19 horas. E quando foi na quinta-feira, ele foi sedado para o coma. E dali não voltou mais, porque no domingo seguinte, ele faleceu. Você vê que coisa impressionante que é esse mundo. Você vê que coisa impressionante. Ele que era, né, a grande decepção da minha vida. Ele precisou ouvir de mim que eu o perdoava. E era muito provável que ele falecesse sem escutar isso de mim. Se eu não tivesse encontrado essa história aleatoriamente. E se depois de tê-la lido, eu não tivesse tido esse sonho na sequência com a minha falecida sogra. Pergunto aqui, é ou não é para a gente acreditar que entre o céu e a terra existem tantos mistérios? Me responda. Se você gostou da minha história,
curta a minha história mandando o seu joinha. Se você gostou muito da minha história, aproveita e se inscreva aqui no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, os geradores de conteúdo estão tendo um benefício do YouTube, que criou o Valeu Demais. Você pode mandar o valor que você quiser em ajuda ao canal. Sua ajuda é sempre bem-vinda e importante. Muito obrigado.